Antes de eu começar a falar desse tema que mexeu comigo muito, esse tema da conferência, viu, pastora? Eu queria falar um pouquinho sobre mim, rapidinho. Tá bom. Sou casada há 35 anos, meu esposo está ali atrás. Glória a Deus que ele está ali atrás, que me guarda, me envia, ora por mim. Creio que mulheres que têm sido levantadas nesse tempo têm os seus esposos que cobrem, que guardam, que oram por elas e com elas, né? Eu vivo isso, graças a Deus. Tenho 2 filhos, casados já, o mais velho já nos deu 3 netos, mas o Senhor tomou para si, Helena, mas temos vivos Benjamin e Olavo, um de 4 anos e um de 1 ano, e somos uma família comum. Eu tenho querido cada vez mais que não há nada mais precioso do que uma família comum, criando filhos comuns, vivendo uma vida comum. E essa sou eu, meu esposo. Eu queria colocar aqui, já está ali. Eu tenho 2 Instagrams. Esse é o meu pessoal. Se você não segue, segue lá. Pega seu celular aí, segue lá. Libero ali também conteúdos para mulheres. Márcia M. Barros. E tem um outro também, onde eu trabalho mais, libero também mais coisas, que é Conexão Mulher Oficial, tá? Ali a gente faz lives, ali a gente posta muitas coisas. E todo esse trabalho que eu tenho desenvolvido há já muitos anos, o Senhor me deu a graça de escrever esses 2 livros. Eu vi algumas das meninas já comprando. Quem comprou? Eita, glória! O primeiro é o Sabedoria, eu clamo por ela, é um devocional diário sobre o livro de Provérbios. São 31 capítulos, então você não tem desculpa para não ser uma mulher sábia. Você pode ler ele todo mês. Lê a Bíblia, lê Provérbios, come Provérbios. E aqui eu trago também algumas experiências muito simples de dentro da minha casa. E esse livro foi prefaciado por Helena Tanuri, parece que ela já esteve aqui, né? Uma amiga, uma conselheira que eu tenho, e ela prefaciou. E o caçulinha é esse aqui, Nossos Cômodos Falam, foi lançado há 2 anos, mas já está na 4ª edição. Márcia, o que você fala desse livro? Eu estava conversando com as meninas ali embaixo. Eu abordo 6 cômodos: sala, cozinha, área de serviço, jardim, quarto dos filhos e quarto do casal. Eu não vou ensinar você a organizar uma gaveta, não vou ensinar você a decorar a sua casa, não vou te dar uma receita. Eu falo algo muito mais profundo, porque eu acredito que cada cômodo estabelece princípios e tem o poder de transformar a vida de quem mora ali. Então, é sobre isso. Nossa casa é um lugar de destino, é um ambiente. E no final, se puder colocar o QR Code, se você comprou, aqui no final do livro tem um QR Code de um curso que eu dou, Aprofundamento dos Cômodos. Nós trouxemos alguns especialistas, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psicopedagogas, para compor esse time. E a gente se aprofundou em cada cômodo em média de 7 aulas. Então, tem um conteúdo online que você também, além de ler o livro, você pode se aprofundar, porque a nossa casa é um santuário, ou deveria ser, e pode ser um santuário de amor e paz. Todas as vezes que eu dedico esse livro, eu escrevo a mesma coisa. E eu entrei em crise esses dias, mas Deus trouxe ao meu coração: é isso que você tem que escrever, porque as nossas casas precisam de paz. E eu já vou entrar aqui na minha palavra, porque a pastora Marisângela, né? Que palavra, quase que eu fui embora. Eu falei, não, já deu. Ela já pregou, não precisa falar mais nada, porque ela entrou muito na minha palavra. E ela disse uma coisa poderosa sobre Jerusalém.
é a nossa casa. Jerusalém é um lugar de paz. Como as nossas casas estão clamando por paz. Os nossos cômodos estão gritando por paz. Talvez você viva uma realidade de que a sua casa, Márcia, minha casa é um lugar de paz. Louvado seja o Senhor. Por isso que você não pode se calar, porque outras casas estão precisando dessa paz que você carrega para você influenciar, para você levar essa paz para outros lugares, outras casas, outras famílias, outros relacionamentos que definitivamente têm vivido sem paz. É ou não é? Você conhece alguma casa que precisa de paz? Nós não podemos nos calar. E eu sei que já foi lido, mas eu quero ler, porque a palavra de Deus não volta vazia. E eu quero ler aqui Isaías 62, que profundo esse tema. Eu tenho 43 minutos e eu preciso ser fiel, como a minha amiga pastora esteve aqui. Eu falei, põe a mão na minha cabeça, para eu não passar da hora. Eu quero ser respeitosa com essa casa. Pastora, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela confiança de me entregar esse microfone. Uma casa tão séria, uma casa que tem feito diferença aqui nessa cidade. É uma igreja que há tantos anos está no mesmo lugar, com o mesmo pastor. Não é fácil, não tem sido comum essas coisas. Mas isso revela muito da saúde dessa casa. Então, muito obrigada pela confiança, viu, pastora? Isaías 62 diz assim: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória nas mãos do Senhor, um diadema real na mão do nosso Deus, do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com uma moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vocês farão com que o Senhor se lembre, não descansem, não deem a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Pai, nós clamamos que a Tua palavra, Senhor, entregue para nós aquilo que nós precisamos. Que o Teu Evangelho seja vida em nós, Pai. Pai, eu oro para que o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, o Espírito da profecia, venha sobre nós, venha sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos matrimônios, sobre a nossa maternidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bom, quando a gente lê esse texto, a pastora já deu uma excelente introdução, e eu não vou falar sobre o que ela já trouxe, mas esse texto é uma promessa de Deus para nós. E Jerusalém é o símbolo do povo de Deus, da igreja. Mas nessa tarde eu quero continuar o que a pastora Marisângela iniciou. Eu quero que a gente encare essa Jerusalém como a nossa casa, a nossa família. Amém? Eu não sei se eu pergunto aqui para alguém, vocês estão passando por alguma tempestade na sua casa? Talvez poucas ficariam de mãos abaixadas. Porque quando a gente vai em Mateus 7, 24, onde fala da casa na rocha, da casa na areia, Jesus ensina ali que a tempestade, o vento forte, a chuva, ela vai vir sobre as duas casas.
Os efeitos climáticos são idênticos para as duas casas. Então, isso vai acontecer. Não é porque você é uma mulher de Deus, não é porque você está aqui todo domingo, não é porque você é uma pastora, porque você é uma líder, que a tempestade não vá chegar na sua casa. Acontece que a tempestade não é gentil e é muito mal educada. Ela não pede licença, ela não pergunta se pode entrar. Ela arromba a nossa casa e entra. Eu sei que há 2 anos vocês foram visitadas por uma tempestade. E vocês também sabem. E a gente tem que encarar a nossa vida como algo que, infelizmente, a gente às vezes vai ter que passar por algumas situações que a gente não gostaria e nem nunca imaginou. Mas há uma promessa de Deus. Deus está prometendo aqui que a nossa casa não será desolada, não será abandonada, não será esquecida, não será chamada de arrasada, não será chamada de abandonada, mas será chamada de minha delícia. Deus não olha para nós com desprezo, ou com nojo, ou cortando voltas de nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele olha para nós com afeto, com ternura, com doçura, com alegria. Porque nós somos a delícia de Deus. Nós, eu, você, sua casa, por mais difícil que seja a situação, nós somos o prazer de Deus. Você pode dizer isso, eu sou o prazer de Deus. Ele se alegra comigo. E eu quero trazer aqui 7 especificamente. 7 coisas que você nem eu podemos nos calar. Eu falo muito sobre o silêncio. Falo muito sobre mulheres, às vezes, silenciar mais um pouco, porque a gente fala muito mesmo, né? Mas esse tema, ele me desconstruiu um pouco, pastora. Eu falei, poxa, eu que falo para a mulher ficar calada, agora vou ter que falar para ela falar. Eu falei, Deus, o que ela precisa falar? Porque de verdade, Provérbios diz assim, o falar é prata e o calar é ouro. Ou seja, Provérbios ensina muito a gente a buscar uma vida de sabedoria. E nessa caminhada de busca de sabedoria, eu tenho aprendido que a gente precisa se calar em algumas coisas. Mas também falar quando necessário. Falar o que tem que ser falado. Não é falar por falar. Não é abrir a boca porque estou chateada, porque fui levada pela emoção. Não. A nossa fé, a fé é emocionante, mas ela não é emocional. Se você é uma mulher de fé, você caminha na fé, você sabe quantas emoções você passa com o Senhor. Mas você não decide, não toma decisão alguma, levada pela emoção. Então, eu vou falar hoje sobre 7 coisas que você não pode se calar. Primeira coisa, não se cale na oração. Embora a gente tenha essas promessas de Deus aqui, nós precisamos, eu sei que você tem várias promessas de Deus, mas a gente precisa gerar isso em oração. A gente vai obter essas promessas através da oração. Os grandes avivamentos, eles são gerados e vividos por causa de um clamor, por causa de um pedido, por causa de uma oração, por causa de uma intercessão. Quando você ora por alguma coisa, por isso que esse livro aqui, chamado Sabedoria, eu clamo por ela. Clamor é diferente de um pedido. Quando você está com sede, um pouco de sede, e você fala, você tem um copo com água? Não tenho. Tá, tudo bem. Por quê? Você não está com tanta sede assim. Mas quando você está com muita sede, você fala para a pessoa, você tem água? Não, mas você não tem mesmo. Não, vê se você consegue uma água para mim. Não, por favor. Isso é um clamor. Então, o clamor, ele compromete você inteira.
Você pede, você clama. Há quanto tempo você não clama por alguma coisa? Você abre a boca para várias coisas, mas não para oração. Você abre a boca para falar coisa que não precisava falar, mas não fala com aquele que pode resolver todos os seus problemas. A oração é a voz da fé. Qual voz você tem ecoado? Quando pensam de você, o que pensam? Mulher de oração, uma mulher que fala de Deus, uma mulher que você chega para ela, o mundo dela está desabando, mas ela tem uma palavra de fé. Ela ora com você, ela ora por você, ela manda um áudio de oração, ela te liga. Gente, só um parêntese. Em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Vamos ligar mais. Eu estou falando sério. Está fácil, eu sei que é prático, mas ficou muito comum. Lista de transmissão, então, eu nem dou um coração. Dou não. É diferente quando alguém pega o telefone, você ouve a voz da pessoa, sem ser um áudio. Nada contra áudio, mas sabe, vamos retomar isso. Sabe aquele dia que você acorda com o nome de uma amiga? Você sonhou com ela, ou às vezes não, mas você está com o nome dela aqui, não sai. Não deixa passar não. Pega seu celular, liga para ela. Fala, estou aqui, estou lembrando de você, está tudo bem, queria orar. Deus abençoe. Ora com ela, uma oração simples, mas libera. É a voz da fé. Então não esquece não, tá? Em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Você ama alguém, vai ligar para ela. A oração não é o meio pelo qual eu tenho tudo de Deus, é o contrário. A oração é o meio pelo qual Deus precisa ter tudo de mim. Esse tempo de oração, de devoção. Gente, às vezes a sua oração vai ser só lágrimas. Não estou falando de palavras rebuscadas, como a Bíblia diz, palavras vãs. Não é isso que Deus está procurando. Mas um coração contrito, um coração quebrantado. A oração nos leva para esse lugar. Transforme as suas preocupações em oração. E não em reclamação ou murmuração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem? Orai sem? Mas por que você está cessando de orar? A gente precisa orar mais. Uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Olha só. Eu estava vendo a pastora Marisângela e a mãe dela aqui. A gente estava ali embaixo e ela apresentou a mãe dela assim, vocês não sabem quem é essa mulher. É uma mulher de oração, foi? Uma mulher de oração. Com certeza, e até hoje, essa mãe que está com dificuldade de andar, mas veio aqui ouvir a filha. Com certeza, ela olhou a filha e disse, é a resposta da minha oração. Por quê? Porque uma geração, que é a filha dela, que ouve a Deus, é fruto de uma geração que Deus ouviu o clamor de uma mãe. Você tem levado o seu clamor ao Senhor? Não se cale, não cale a sua oração. Ore mais. Está difícil? Ore. Está fácil? Ore. Está chorando? Ore. Está chovendo? Ore. Está entendendo? A oração é a voz da sua fé. Não se cale de testemunhar. Não pare de testemunhar. O silêncio, ele pode impedir que outras pessoas, que elas conheçam o que Deus fez por você. Tem pessoas que nunca entraram numa igreja, mas elas vão parar para ouvir o que Deus fez por você. Pastora, desculpa, mas quando eu soube do que aconteceu com vocês, me marcou, né? Óbvio. E eu estava pensando, tudo que tem acontecido nessa casa,
Eu sei que afetou primeiramente o coração de vocês como vó e mãe. Mas o testemunho de vocês chegou em lugares que vocês nem nunca vão saber. Mulheres, famílias têm sido tocadas pelo testemunho de vocês. E não é um testemunho de ser forte o tempo inteiro, pelo contrário, um testemunho de ser gente, um testemunho de chorar, um testemunho de lamentar, um testemunho de viver o luto. E eu sei que vocês que são dessa casa, com certeza, são abençoados pelo testemunho dessa família. E tem muitas pessoas que estão, às vezes, olhando para você, para sua casa, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, e você está calada. Seu testemunho carrega marcas da graça de Deus. Seu testemunho carrega a fidelidade de Deus, o poder de Deus. O que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que, gente, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Tem coisas que você não conseguiu resolver, que está uma luta, que está isso, mas Deus tem feito outras coisas, e que você pode abrir a sua boca e falar e testemunhar do que Deus é, do que Ele fez, de quem é Ele, de onde Ele te tirou, de como Ele te sustentou. Testemunhe mais, porque quando a gente testemunha daquilo que Deus é, a glória é devolvida a Ele. E pessoas são alcançadas por esse poder. Atos 4:20 diz: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem precisa de ouvir da sua boca sobre a bondade de Deus? Hoje. Sua vizinha, motorista do ônibus, o caixa do supermercado, a vendedora da farmácia. Quem precisa ouvir da bondade de Deus através da sua vida? Salmo 78:3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Eu não vou contar o tanto que está difícil, o tanto que esse governo isso, o tanto que a economia é aquilo, o tanto que a irmã da igreja não sei o quê, o tanto que o pastor da igreja não sei o quê. Não! Eu vou contar do poder de Deus, da glória dEle, das maravilhas que Ele fez. Apesar de eu estar sofrendo, apesar de eu estar chorando, Ele é Deus sobre todas as coisas. Abre a sua boca. Deixa alguém ser tocada pelo seu testemunho de vida com Deus. Quanto de Deus você tem, é o quanto você ouve Ele e obedece. Não é o quanto você fala com Ele, mas muito mais quanto Ele, quando você ouve Ele, você o obedece, você vira um testemunho. Isso gera vida na vida de outras pessoas. Terceiro, não se cale diante da necessidade da sua casa. E aí eu abro parênteses e gostaria que a pastora estivesse aqui, porque enquanto ela falava, meu coração borbulhava e eu anotei exatamente o que ela disse. O Senhor entregou o ambiente da casa para a mulher. Sua casa está impregnada de tudo que você carrega. A minha casa é Jerusalém, a minha casa é lugar de paz. Fecha aspas, foi o que ela disse. A sua casa está impregnada com tudo que você carrega. E o que você carrega? Quem vê casa, vê coração. A desordem da casa fala da desordem da alma, da dona da casa. Ninguém vai bater na sua casa e falar: cadê o dono da casa? Está aí? Não. Cadê a dona da casa? Não é? Porque, de fato, esse é o nosso lugar, esse é o nosso papel. Enquanto donas, temos autoridade. E não tem um lugar nesta terra
mais relacional do que uma casa, do que a nossa casa. A igreja é, mas não num nível tão profundo quanto é a nossa casa. Sim ou não? Porque na igreja, pastora, aqui não acontece, mas lá em Goiânia tem muito disso. As mulheres são uma bênção na igreja. Mas em casa não tanto. Não é assim? Aqui não é, mas lá é. Vocês são tudo, ó, mulher de Deus. Você quer ver uma mulher espiritual e falar assim, aquela ali é mulher espiritual. Olha para a forma como ela se relaciona com as pessoas. Sabe por quê? O relacionamento, ele é um sino da nossa espiritualidade. Presta atenção, se uma mulher é realmente espiritual. Ou se é só da boca para fora, ou se é só domingo à noite. Porque a gente que lida com mulheres, e às vezes eu vejo mulheres com uma fé meio confusa. Porque na igreja uma bênção, em casa parece que não precisa ser tão bênção assim. Ela é tão querida na igreja, fofa, meiga, mas em casa grossa, rixosa, reclama pelos cotovelos. O que precisava falar, não fala. Não ora, não testemunha, mas reclama, fala mal, fofoca, maldiz. E aí quer que a casa seja uma Jerusalém. Não vai ser. Não vai ser. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, ou você libera vida, ou você vai liberar morte. Não tem um meio termo, entendeu? E como é que eu estou me relacionando? Deus se revela através dos nossos relacionamentos. Ele diz que eles sejam um comigo. Deus escolheu ser amado em você. Deus escolheu ser amado na vida do meu marido, no meu relacionamento com os meus filhos. É ali o primeiro lugar onde os meus filhos vão conhecer o Deus que eu sirvo, que eu falo, que eu canto. Não é na igreja, é dentro de casa. E a gente precisa ter um código de conduta que corresponda ao Evangelho, que corresponda a tudo que a gente prega, a tudo que a gente canta. Mas às vezes a gente, que é dona de casa, a gente está olhando só para o nosso próprio umbigo, para nossas mazelas. Ah, mas eu queria um carro novo, meu marido não me dá. E tem um filho precisando de uma mãe. Ah, mas eu queria aquela roupa. Ah, mas eu queria viajar. Ah, mas eu queria abrir o culto. Sabe, a gente vai se enchendo dessas coisas pequenas, pensando só em nós, em nós, em nós, sou eu. A sabedoria do alto, ela não anda na terceira pessoa. Ela anda na primeira pessoa. Então, para de culpar o marido, para de culpar o pastor, para de culpar a amiga, para de culpar o filho e fala, o que eu preciso melhorar como dona da minha casa, qual a necessidade da minha casa nesse momento. Mas é muito mais fácil culpar, julgar, jogar a culpa em outra pessoa. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Peça ao Senhor para sondar o seu coração e ver se há em você algum caminho mau. E peça para Ele, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Lúcifer rompeu a sintonia da eternidade quando ele disse, eu. Nem Deus é Deus sozinho, Ele é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Quando Ele criou a humanidade, quando Ele fez o mundo, iniciou o mundo, Ele disse, façamos. Ele não estava só. Então, você quer ser uma mulher abençoada?
Uma mulher que é bênção, que é uma mulher abençoada, ela não produz fruto para ela mesma. A mangueira não produz uma manga para ela mesma comer. O fruto é dado, é oferecido. Qual a necessidade da sua casa hoje? O que você pode fazer para aliviar, para trazer consolo? Márcia está falando agora que eu preciso resolver tudo. Eu não sou a solução da minha casa. Não, de fato, você às vezes não vai solucionar o problema. Mas através da sua vida, corações serão cheios. Através da sua vida, corações serão curados, aliviados, amados, consolados. Sabe por que não adianta a gente ser mãe de pet e ignorar a dor do filho? Não adianta a gente cuidar bem do cachorrinho se a gente é indiferente com a crise do marido. Não faz sentido. Há momentos em que a nossa família precisa mais das nossas orações do que das nossas opiniões, do que a gente acha, do que a gente pensa. Muitas casas precisam muito mais de uma mãe do que de uma líder. Muitas esposas, muitas casas precisam mais de uma esposa do que uma CEO de uma empresa tal. A mulher sábia, ela não ignora os problemas, as crises do lar. Ela é sensível às batalhas alheias. Ela se comove. Ela tem compaixão. Ela é movida por compaixão. Ela é movida por gentileza. Ela é movida a ser uma mulher que pacifica, ao invés de tocar fogo no parquinho. Essas são algumas das características da sabedoria do alto. Ela é pacífica, cheia de bons frutos, amável, gentil. Às vezes sua casa só está precisando de paz. Você não tem a solução para o seu filho, para a crise do emprego do seu marido, mas você tem algo que ele não vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Vai ter um colo, vai ter uma comida quentinha, vai ter um oi, como é que foi seu dia? Vai ter um eu te amo. Há quanto tempo você não diz eu te amo para o seu filho? Ele sabe que eu amo. Fala. Não haja em vós nenhum silêncio sobre isso. Fala, verbaliza. Isso cura. Isso nutre a alma dele. Não se cale diante dos conflitos. Não se cale diante de filhos que precisam de direção, de instrução, de amor, de colo. Não se cale nessas batalhas invisíveis que tentam e vão tentar atingir sua família, sua casa. Os nossos cômodos falam. Eles estão gritando. A sala fala. Ela emite uma mensagem. A sala é um lugar também extremamente relacional. Eu falo isso no livro. Há quanto tempo você não senta no seu sofá? Há quanto tempo você não permite que seu filho ou seu esposo chegue do trabalho antes mesmo de tomar um banho? E senta no sofá, é tão bom quando você abre a porta. Você se esborracha no sofá e fala... Sabe esse... Mas não pode. Vai tomar banho primeiro, porque o sofá está limpo. Não estou fazendo alusão à sujeira não, gente. Mas estou chamando vocês a olhar para a sala de vocês, para a casa de vocês, para abrir a porta, para ser um lugar de refúgio, um santuário de paz, de amor. Já tem guerra demais lá fora. Transforme a sua preocupação em oração. Transforme a sua aflição numa intercessão. Filipenses 4:6 diz: não vos inquieteis por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Sabe, Salomão, o homem mais sábio do mundo, sabe o que ele fez? Ele escolheu a sabedoria. Ele podia ter escolhido várias coisas, riqueza, glória, honra, fama. Ele escolheu a sabedoria. Qual a sua escolha hoje para a sua casa? A escolha de Salomão pela sabedoria fez dele um sinônimo dela. Você quer ser uma mulher sábia? Escolha, decida o ambiente que você vai gerar na sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a escolha de Josué. Talvez você precise abrir a sua boca e falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vou olhar as circunstâncias, não vou olhar a impossibilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto você está varrendo a sua casa, declare isso, escolha isso, decida isso. Que a sua voz não seja uma voz de murmuração, que a sua voz não seja uma voz de crítica, que a sua voz não seja uma voz de julgamento, mas de intercessão, de acolhimento, de instrução, de esperança. Os muros de Jerusalém representam proteção. Nós somos as guardiãs da casa, a gente fala isso, mas não exerce isso. Pelo contrário, ao invés de sermos guardiãs, parece que a gente expõe, joga os filhos no mundo, joga o marido no mundo. O esposo termina de trabalhar, não quer voltar para casa não, quer fazer hora extra. Para ficar menos tempo em casa. E tinha que ser o contrário. Tinha que dar 6 horas, ele tinha que correr para casa. Por quê? Porque lá tem um lugar nessa terra que me acolhe, que me nutre, que me direciona. Existe uma mulher lá dentro, orando por mim, preparando uma comida, organizando a casa. Quando a pastora falou quer ver uma casa, né? Como é que ela disse? Entra na casa que você vai sentir como é que é a mulher, se ela é estressada, se não é. Vou dar um desafio para vocês. Tentem, 3 dias, liberar só coisas boas sobre a sua casa. Ao invés de dar um grito, fale o versículo. Ao invés de criticar, de brigar, daquele jeito estressada, dá um abraço. Fala, vai dar tudo certo. Deus vai fazer. Não, vamos orar aqui, você vai conseguir esse trabalho. Você vai passar no vestibular. O ambiente da sua casa vai mudar completamente. Que a sua oração, que o seu louvor, que essas palavras de vida tomem o lugar e põem definitivamente a crítica, a briga, a contenda para correr. Mas use a sua boca, que não haja na sua casa, que não haja na sua boca esse silêncio em relação às necessidades da sua casa. O chamado de Isaías 62 não é para ser espectadora, é para você se envolver. Envolve na relação com o filho, toca, abraça, ouve. Não queira só falar, mas ouve o que ele quer falar. Mas você não tem tempo, você está com pressa, você tem coisa demais para fazer, depois pode ser tarde demais. Não haja silêncio em você. Declare a palavra, interceda pela sua casa. Se coloque como uma defensora da sua família. Não se cale também na adoração. Eu tenho 10 minutos. Não se cale na adoração. Gente, adoração não é música, tá? Só. Adoração não é dança, só. Adoração é uma declaração pública de fé. Adoração é uma resposta que você dá para Jesus. O louvor quebra cadeias. Paulo e Silas estavam ali por causa do louvor, do que saiu da boca deles, porque eles não se calaram,
coisas incríveis aconteceram. Imagina você, dentro da sua casa, do seu ambiente ali, liberando, falando, cantando a palavra. Mas qual ambiente tem sido o da sua família? De adoração ou murmuração? Um dia eu estava lá em casa, talvez você já tenha me ouvido falar, mas eu vou falar novamente. Estava em casa e a minha pia estava bem cheia, assim, daquele modelo. Sim, sabe? Aquele monte. E eu estava trabalhando em casa e eu estava sem ajuda. E eu passava de um cômodo para o outro, e cruzava a cozinha e aquela pia. E eu precisando trabalhar, e agoniada. E eu fui ficando bem chateada. E eu fui, sabe o coração peludo? Já teve assim? Não, vocês não tiveram, não. Vocês são mulher de Deus demais. Mas eu fiquei mal, comecei a murmurar aqui dentro da minha mente. Porque meu marido, porque não sei o quê, porque ele podia me pagar alguém para ficar aqui todo dia para mim, porque aí essa pia não ia amanhecer desse jeito. Blá, 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 blá. E eu fui contaminando o meu coração por causa dos meus pensamentos. Pois bem, e toda aquela angústia, e aquela revolta, e aquela raiva que eu sentia, não diminuiu um garfo. Eles estavam lá tudo do mesmo jeito. E eu morrendo de raiva, nada resolveu. Aí eu pensei, vou ter que resolver essa parada aqui, sou eu mesmo, né? Eu não tenho anjo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. A casa está suja. Se a casa de vocês estiver suja, não adianta você fazer jejum, campanha. Sua casa não vai ficar limpa se você não pegar na vassoura e limpar. Aí eu entendi isso, falei, bom, agora, depois que eu murmurei, falei, eu vou lá e vou pegar o detergente. Peguei a bucha com raiva, e pus um louvor lá e fui lavando. Eu fui ficando mais calma, o louvor foi entrando em mim, eu fui cantando junto, e não é que as vasilhas, tudo foi diminuindo. Olha, o milagre acontece aí, quando você pega no negócio. E ficou ótimo. Eu fiquei calma, o louvor entrou no meu coração, e a pia ficou limpa, me deu uma paz. E o Espírito Santo me falou, enquanto você esvazia a pia, eu encho o seu coração. Então, às vezes, o que está faltando para a nossa casa é esse movimento, esse ambiente de adoração, sabe? Tem dia que é difícil mesmo, gente. Não tem casa que é fácil, não. Suja toda vez, todo dia você tem que limpar. Não é porque a gente é mulher de Deus que a casa vai amanhecer um brinco, não tem fada madrinha. Deus não enviou isso para nós. Então, tem desafios. Mas tem dia que, assim, eu estou sem força, estou desanimada, põe o louvor, deixa o louvor entrar. Coloca, sabe? Gera esse ambiente de adoração. Em um tempo que tantas vozes, tantos barulhos, tantos ruídos têm entrado para roubar nossa atenção, escolha ser essa voz para exaltar o nome do Senhor dentro da sua casa. Que aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, Ele vai receber da sua casa essa adoração. Então não se cale quando Deus for bom, não se cale quando você estiver atravessando dificuldades. Ore, fale, cante, adore. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A nossa adoração, ela não pode estar ligada a se a nossa vida está boa. Adore em tempo e fora de tempo. Não se cale por causa, eu estou terminando. Não se cale na gratidão, seja grata, seja mais grata. Uma das formas mais lindas de honrar a Deus é quando nós reconhecemos o que Ele faz por nós, como Ele faz por nós. Abre a sua boca e agradeça. As bênçãos se multiplicam quando você começa
a ser mais grata. A gente pede muito e Deus responde, mas às vezes a gente esquece de agradecer. Agradeça mais, não se cale diante das pequenas vitórias. Agradeça. Você já agradeceu porque você está aqui e não está num hospital com uma sonda? Você lanchou lá embaixo, você pode comer, você sente gosto, você não tem uma sonda, você não está com uma bolsa de colostomia. Agradeça a Deus por isso. A minha avó me ensinava tanto. Eu, um tempo, morei com ela e todas as vezes que a gente ia dormir, quando ela apagava a luz, ela, ai, graças a Deus, que a gente não está no hospital. Que bom que a gente está na nossa cama, né? Valorize as pequenas coisas. Em tudo dai graças. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Abra sua boca para agradecer. E por último, não se cale em ensinar a próxima geração. Não se cale de falar da palavra de Deus dentro de casa. Não se cale de corrigir com amor. Não se cale de transmitir os valores e os princípios da palavra de Deus. Não se cale em contar os feitos do Senhor para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. O que Deus fez, como Deus fez, Ele é maravilhoso. Não, mas a gente está com essa situação sim, mas nós vamos orar e o Senhor vai fazer. Mas nós continuaremos a glorificar o nome do Senhor. É isso que os nossos filhos precisam ver em nós. Mais do que qualquer outra performance. É o que a gente vive lá dentro, é o que sai, é o que a gente profere, que vai edificar a vida dos nossos filhos. Aquilo que nós ensinamos hoje vai ecoar nos próximos anos. Cada oração, cada conselho, cada exemplo de fé está construindo um legado, está construindo uma geração. O mundo ensina tantas coisas, tantas tendências, onde nós precisamos levantar referências. Como nós precisamos levantar famílias saudáveis. Para que a nossa igreja seja saudável, para que a nossa sociedade seja saudável, para que a gente tenha um país saudável. Mas tudo isso vem de casa. A gente nunca teve tanto acesso à informação, tanta informação e tão pouca sabedoria. Toda hora chega uma notificação, toda hora chega uma coisa. E o que nós temos falado para os nossos filhos à mesa, como diz Salmo 128, é ao redor da mesa, no interior da nossa casa. É ali que a gente prepara a próxima geração. A nossa geração, ela precisa muito mais de referências, de inspirações, do que discurso vazio. Discurso de gente que fala uma coisa, mas vive outra. Os nossos filhos precisam olhar para nós como pais, que somos pais imperfeitos, erramos, mas que na palavra de Deus nós sejamos íntegros. E é isso que nós vamos passar para eles. O mundo será transformado através das próximas gerações, e daquilo que nós fizermos para erguer essa próxima geração. Que tenhamos menos influências e mais exemplos dentro de casa. Menos aparência e mais essência, mais verdade, mais coerência, mais testemunho. Não se cale, ensine, ore pelos seus filhos, mas ore com seus filhos. Leia a palavra com eles, ensine-os a se relacionar com a palavra de Deus. E lembre-se, uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Deixa Deus ouvir você, deixa Deus ouvir você lendo a Bíblia, deixa Deus ouvir você clamando pela sua casa, porque os seus filhos vão ser essa próxima geração que vai ouvir a Deus também. Queria que o pessoal do louvor, se pudesse subir. A nossa fé precisa ser transmitida. Amanhã a gente não vai estar mais aqui. E a gente fala tanta coisa e deixa de falar da nossa fé, do nosso Deus, de quem Ele é, do que Ele fez.
Que as nossas casas sejam visitadas pela ação do Espírito Santo através das nossas ações também. Você pode fechar seus olhos. O pessoal do louvor pode subir. Eu queria, enquanto eles ministram uma canção, eu queria orar com vocês. Coloque a mão no seu coração. Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque te amamos sobre todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, como mulheres falhas, falíveis, humanas, tão, às vezes, medrosas, sem coragem, muitas vezes fazendo coisas que não gostaríamos de fazer, falando coisas que não gostaríamos de falar, Deus. Mas nós estamos aqui te clamando nessa tarde, tenha misericórdia de nós, visita as nossas casas, visita, Senhor, a nossa descendência, visita, Senhor, as gerações que virão através de nós. Pai, que elas sejam visitadas, Senhor, por aquilo que hoje nós estamos plantando, seja um plantio, Senhor, de bondade, de misericórdia, Senhor, de alegria, de benignidade, Senhor, de paciência, que sejam sementes, ó Pai, de integridade no caminhar contigo, Senhor. Que nós tenhamos, Pai, bons testemunhos, que nós carreguemos boa fama por onde quer que nós estejamos indo, Senhor. Seja no supermercado, seja na igreja, seja em reuniões familiares, Pai. Que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos as mesmas, Senhor. Aquelas mulheres sedentas, famintas, mas também mansas e humildes, Senhor amado. Em nome de Jesus. O louvor pode começar a ministrar. Peço ao Senhor agora que traga até você onde você precisa abrir sua boca. Onde você está calando, que você não pode mais se calar. Que a sua casa está padecendo porque você está calada. Nós clamamos teu nome, Jesus, nessa tarde. Declaramos o teu nome na nossa casa, Senhor. Sobre toda mente e coração. Visita a mente dos nossos filhos, o coração do nosso esposo, Senhor. Existe paz em tua presença. Existe paz para nós. Clamo Jesus. Clama por Jesus, minha querida. Você é uma mulher que tem sido levantada para ser a interrupção de toda a maldição dentro da sua casa. Declare a esperança. Você é a esperança para aqueles que não têm mais esperança. Deixe o Senhor te usar através do seu testemunho. Teu nome, Senhor, é poderoso. Ele é poderoso para destruir cadeias, destruir todas as trevas que tem invadido o seu coração, a sua família. Deixe o Senhor te incendiar. Chame essa chama para entrar dentro da sua casa. Nós não queremos declarar, Senhor, nenhum outro nome. Toda ansiedade, sai agora, pelo nome poderoso que há em Jesus. Não há outro nome que eu conheça, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso.
sabedoria grita nas ruas, nas praças, nas faculdades, nos gabinetes governamentais. Deixe você ser usada onde você foi colocada, para levar a sabedoria do alto, para levar o amor, para levar uma palavra de instrução. Declare onde você estiver o nome poderoso de Jesus. Ele vai trazer a luz, Ele vai trazer a luz. Não há nenhum outro nome tão poderoso quanto o teu nome, Jesus. Nós exaltamos a tua santidade. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Nos levantamos, Senhor, como testemunhas, como intercessoras, como adoradoras, como as donas das nossas casas, como aquelas que guardam as nossas famílias, Senhor. Nos levantamos nessa hora, carentes da tua misericórdia, da tua instrução, da tua sabedoria, Senhor. Que todas nós, ó Pai, ao sair dessa casa, ao pegar na maçaneta da nossa casa, o inferno saberá que nós voltamos posicionadas e que não nos calaremos e que não omitiremos aquilo que precisa ser dito a teu respeito. Nós não vamos nos calar sobre a tua bondade, sobre quão fiel o Senhor é. De geração em geração é o teu nome, Senhor. Nós bendizemos nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.